Boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse gatinho simples. Ele é uma outra receita russa que eu peguei e eu vou trazer. Ela é muito simples de fazer e eu fiz usando duas cores de fio molê, por isso que ele ficou desse tamanho. Se você quiser fazer um chaveiro, use um fio mais fino. Eu usei lã molê marrom e amarelo. E para fazer esses bordados aqui, usei fio amigurumi mesmo, um restinho que eu tinha de rosa, meia pérola para colocar os olhos, mas você pode usar olhos de segurança. E eu usei o marrom também para fazer esse bordado aqui. Agulha 3,5 milímetros. E é apenas isso. Na descrição vai estar a receita traduzida e o link de onde eu encontrei essa receita aqui original. Vamos lá? Nós vamos começar o nosso corpo com o fio amarelo. No meu caso, eu usei o amarelo, você pode usar a cor que quiser. Ele vai ficar bonito de várias cores. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Feito os 6 pontos baixos, nós fechamos bem o nosso círculo mágico e vamos agora para a segunda volta. E na segunda volta, nós faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontos baixos que temos na nossa base. Então, vou aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Fiz os 2 primeiros pontos baixos, ou seja, o primeiro aumento. Eu vou pegar aqui no primeiro ponto e eu vou marcar ele com um fio de outra cor. No caso, eu vou usar um pedaço do marrom mesmo. Vou cortar aqui um pedaço e vou usar ele como marcador. Passei ele aqui como marcador e agora nós vamos continuar fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos de base que nós temos. No final, ficaremos com 12 pontos baixos. Feito os 12 pontos baixos, nós vamos agora para a terceira volta e na terceira volta nós faremos um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto e vamos repetir esse padrão até o final da volta, com um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar para vocês como eu uso o marcador agora. Ó, eu coloco aqui esse fio no primeiro ponto, passei pelo primeiro ponto. Eu vou pegar esse fio que está aqui atrás, vou puxar ele para frente, desta forma. E puxando ele aqui um pouquinho para o lado, vou passar aqui a agulha pelo primeiro ponto e vou fazer o ponto baixo, sem pegar no fio marrom. Vamos deixar o fio marrom aqui pro lado. E assim ele fica marcado o primeiro ponto, ó. Ele já está aqui, eu sei onde começa o primeiro ponto porque tem um fiozinho marcado aqui. E assim não é necessário tirar o fio e passar pra cá, ficar tirando e passando como eu geralmente faço. Fiz aqui o primeiro ponto. No segundo, eu faço um aumento. Com o aumento pronto, nós vamos para o próximo ponto, fazemos um ponto baixo. E no ponto à frente, um aumento. E assim repetimos até o final da volta. Terminada a terceira volta fazendo um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final, nós vamos agora para a quarta volta. E para a quarta volta eu vou fazer a mesma coisa para marcar. Eu vou pegar o fio que está aqui na frente, vou passar ele para trás, desta forma, puxar ele aqui. E nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos, nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos repetir, o que nós vamos fazer agora vai ser um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto e um aumento no terceiro ponto. E aqui já fica marcado o nosso ponto, ó. O fio está aqui e nós já sabemos onde começou essa volta, por causa dessa marcação. Então, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir novamente. Faço um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, e no terceiro ponto eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou repetir até o final, sempre com 2 pontos baixos e um aumento. Terminada a quarta volta, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, nós vamos agora para a quinta volta. Então, vou pegar aqui o meu fio aqui atrás, o marrom, vou puxar aqui para frente para marcar o ponto e vou fazer nesse primeiro ponto um ponto baixo. E aqui já fica marcado o primeiro ponto.
Nesta volta, quinta volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Então, fiz o primeiro ponto, faço mais 2. E aqui, no quarto ponto, nós fazemos um aumento. E dessa forma, nós vamos repetir até o final. 3 pontos baixos individuais. Vou fazer aqui novamente. 3 pontos baixos individuais. E no quarto ponto, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Terminada aqui a quinta volta, repetindo 3 pontos baixos e um aumento, nós vamos para a sexta volta com 4 pontos baixos e um aumento. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na volta retrasada. Eu vou pegar aqui o meu fio, eu vou puxar ele para trás, esse fio marrom, que é o nosso fio de marcador, vou puxar ele aqui para trás, e nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. E já fiz aqui o meu primeiro ponto, já marquei ele como o primeiro ponto na nossa base. Vou fazer mais 3 pontos baixos individuais, dando um total de 4 pontos baixos. Então, fiz o primeiro, vou fazer mais 3. No total, fiquei com 4 pontos baixos. Faço no quinto ponto um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz aqui 4 pontos baixos e um aumento. E vou repetir novamente, mais 4 pontos baixos e mais um aumento, indo até o final da volta. Terminada aqui a sexta volta, fazendo 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto, nós vamos para a sétima volta. Essa é a nossa penúltima volta de aumentos. Então, vou puxar aqui o meu fio marrom para frente, para marcar o ponto. E no primeiro ponto dessa base, dessa volta, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo e esse já está marcado por causa dessa fita marrom que está aqui. Nessa volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos individuais e um aumento. Eu já fiz o meu primeiro ponto, vou fazer mais 4, dando um total de 5 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos individuais. Agora, no sexto ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos repetir até o final. Bom, terminada aqui a sétima volta, fazendo 5 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final, nós vamos para a oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer igual às outras voltas. Vou pegar esse fio marrom, vou passar aqui para trás, e no primeiro ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer mais 5, dando um total de 6 pontos no final. Fiz aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, nós fazemos um aumento. E assim nós vamos repetir até o final, igual às outras voltas. Vamos fazer 6 pontos baixos individuais e um aumento no sétimo ponto. Terminada a oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento, nós chegamos à nossa última volta de aumentos do corpo do nosso gatinho. O que eu vou fazer agora? Antes de começar as próximas voltas, eu vou puxar aqui o meu fio, vou virar aqui o trabalho para a parte contrária, vou apertar novamente esse círculo mágico e eu vou fazer um nozinho usando esta linha aqui. Vou pegar uma agulha mais fina, eu geralmente uso uma agulha mais fina, passar ela por uma dessas argolas que tem aqui fora, aqui atrás, ó, passar por qualquer uma delas, desta forma. A agulha, ela não fica aparente do outro lado, ela não aparece do outro lado. Peguei só a argola traseira de um dos pontos, aqui atrás. Vou puxar essa linha por dentro dessa argola e vou fazer uma correntinha, ó, puxei aqui e fiz uma correntinha. Aperto bem e faço só mais uma vez. Passei a agulha por uma das argolas, puxo a linha novamente por aqui e faço uma correntinha. E assim não tem perigo de lacear o nosso círculo mágico ou desmanchar ou alguma coisa desse gênero. Vou voltar aqui no meu trabalho
E agora nós vamos fazer 13 voltas fechadas em pontos baixos. Por isso eu vou fazer fora de câmera. Nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada um desses 48 pontos que nós temos aqui. Nós vamos fazer 13 voltas de 48 pontos cada volta. Então, vou fazer a mesma coisa, vou continuar marcando com o meu fio, vou ficar puxando ele para frente e para trás, dependendo da volta onde eu estou. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E assim que eu terminar as minhas 13 voltas, eu volto com vocês para explicar o resto do corpo. Eu já fiz aqui as minhas 13 voltas fechadas em pontos baixos. E o nosso gato ele está assim, parece uma cumbuquinha. Agora, nós vamos para a 22ª volta, fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui, a minha fitinha ainda está aqui, passar aqui para trás, vou fazer o primeiro ponto e mais 5 pontos baixos, dando um total de 6. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, usando os próximos 2 pontos, eu faço uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada. E fecho as 3 laçadas juntas. E assim eu vou continuar até o final da volta. Vou fazer aqui mais 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E assim eu fiz a diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Mais 6 pontos baixos e mais uma diminuição até o final da volta. Terminada a 22ª volta, fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final da volta, nós vamos agora para a 23ª volta. E na 23ª volta, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, passo aqui a minha fitinha para frente, faço o meu primeiro ponto, e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos que eu tenho nessa base. Feita a 23ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora vamos para a 24ª volta. E na 24ª volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, passei minha fitinha para trás, faço o primeiro ponto, ele já vai ficar marcado. E agora, eu vou fazer mais 4 pontos, dando um total de 5. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora, passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas de uma vez só. E faço novamente mais 5 pontos baixos. E agora, novamente, uma diminuição usando os 2 próximos pontos. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre com 5 pontos baixos e uma diminuição. Com a 24ª volta pronta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, nós agora vamos fazer a 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª volta, ou seja, 5 voltas fechadas em pontos baixos. Por isso eu vou fazer fora de câmera. Eu vou fazer aqui as minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos e já volto com vocês. Bom, eu já cheguei aqui no final das minhas últimas 5 voltas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar meu marcador, que é só eu puxar ele aqui. Tirei o marcador. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto à frente, uma correntinha e vou cortar um fio. Eu já cortei o meu, na verdade, ó. Um fio longo de mais ou menos 35 a 40 centímetros, porque ele vai ser necessário para fechar aqui o corpo depois. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos encher aqui depois, eu não vou encher agora, eu vou encher depois, e fechar aqui em cima. Vai ficar assim. Essas pontinhas aqui vão ficar como se fossem as orelhas do nosso gatinho, igual este original. Para fazer as patinhas do nosso gato, nós vamos começar com o fio marrom
Como a outra parte, nós também vamos fazer um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. 6 pontos baixos, feche o círculo mágico. E agora, nós vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. E essas eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou fazer aqui mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Bom, eu fiz aqui os 6 pontos da segunda volta. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar bem o círculo mágico. Vou pegar uma agulha mais fina e vou fazer aquele nozinho que eu já fiz no corpo, o mesmo nozinho. Fiz o nozinho, agora nós vamos fazer novamente. Mais uma volta com 6 pontos baixos. Ele vai ficar assim, emborcado para fora, então nós vamos ter que virar. E então fazer os 6 pontos baixos. Bom, aqui eu já fiz 5 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Nesse último ponto, eu vou começar o ponto, eu vou passar aqui a agulha, vou puxar uma laçada, vou ficar com as 2 laçadas na agulha. Vou puxar aqui o fio amarelo e vou terminar o ponto usando o fio amarelo. Vou tirar esse marcador aqui. Ó, pego o fio, passo aqui por trás da agulha e puxo ele pra dentro, terminando o ponto. Vou fazer um nozinho aqui, usando o fio marrom e o fio pequenininho do amarelo. E agora nós vamos fazer as voltas com o amarelo. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto em amarelo e vou esconder o fio marrom e o amarelo. O fio marrom grande e o amarelo pequenininho. Então, o amarelo grande nós deixamos pra cá. E nós vamos usar ele, ó. Puxou aqui. E vamos escondendo um pouquinho o fio marrom e o amarelo. Só para eles ficarem bem presos aqui. Bom, eu já escondi um pouco. Escondi nos 3 pontinhos, dou uma puxadinha aqui nesses fios. O que eu vou fazer agora? Vou cortar o fio marrom. Só que eu não vou cortar o fio marrom pequeno. Eu vou cortar ele grande. De mais ou menos uns 25 centímetros. 20, 25 centímetros. Bom, eu já cortei aqui o meu. O que eu vou fazer agora? Eu vou esticar aqui o amarelo, para não desmanchar. Eu vou pegar esse marrom com uma agulha de tapeceiro. Vou passar aqui na agulha de tapeceiro. E vou passar ele aqui por dentro e vou sair em qualquer um desses pontinhos aqui, ó. Pode até sair aqui no meio, mas é bom mais sair aqui no canto. Puxa ele pra cá e deixa. Nós vamos usar esse fio aqui depois pra costurar esta partinha marrom no corpo. Então, eu vou aqui continuar fazendo as minhas voltas com o amarelo. Agora, nós vamos fazer até a 9ª volta com o amarelo. Então, nós vamos fazer a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª. 6 voltas. Nós vamos fazer 6 voltas com o amarelo. E assim que eu terminar as minhas, as voltas são fechadas em pontos baixos. São apenas um ponto baixo para cada ponto de base. E assim que eu terminar as minhas, eu volto com vocês. Chegando aqui no final das 6 voltas em amarelo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 25 centímetros. Eu já cortei o meu. Apertamos aqui o fio e está pronto. Eu vou fazer essa parte aqui, ó, com esse fio marrom só uma vez. Os outros não precisa fazer. Nós vamos fazer 5 pecinhas iguais a essa. Eu já fiz as minhas 5. Aqui estão as minhas 5 pecinhas. E só uma delas tem esse fio marrom aqui. Essas 4 aqui são os bracinhos e as perninhas do meu gatinho. Esta parte aqui vai ser o rabo do nosso gatinho. Igual este aqui. Aqui atrás tem o rabinho. E eu vou usar esse fio depois para prender o rabinho aqui atrás. E aqui não precisa porque eu vou usar o mesmo fio da parte da barriga. E agora nós vamos para a parte da barriga, fazer a barriga. Para fazer a barriga do nosso gatinho, eu vou usar o fio marrom
E eu vou começar como as outras partes, fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz aqui os 6 pontos baixos, nós fechamos bem o nosso círculo mágico. E vamos agora para a segunda volta. E na segunda volta nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos para cada um dos 6 pontos que nós temos na nossa base. No final ficaremos com 12 pontos baixos. Chegando aqui no final da segunda volta, já com os nossos 12 pontos baixos, ou seja, os aumentos nos 6 pontos baixos, ficando com um total de 12 pontos, nós vamos agora para a terceira volta. E eu vou marcar da mesma forma que marquei o corpo. Como eu já ensinei vocês a marcar, eu não vou explicar de novo. Então, vou só marcar aqui. Nessa terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, eu estou usando aqui o marrom, então é mais difícil de ver, mas acho que ainda dá para entender, porque é a mesma parte do corpo, é igual ao corpo. Nós fizemos um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E assim nós vamos repetir até o final da volta. É assim que nós terminamos a nossa terceira volta, com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Nós vamos para a quarta volta. E na quarta volta nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Então, como o marcador já está marcado aqui, já fiz 2 pontos baixos individuais e o aumento no terceiro ponto. Nós vamos repetir isso até o final da volta, com 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Bom, agora que nós terminamos a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento, nós vamos para a quinta e última volta dessa parte da barriga. Nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Então, fiz aqui o primeiro, já está marcado. Vou fazer mais 2. 1, 2. Fiz 3 pontos baixos individuais e agora no quarto ponto vou fazer um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, com 3 pontos baixos individuais e no quarto ponto sempre fazendo o aumento. Bom, já chegado aqui no final da volta de número 5, nós vamos tirar o marcador, fechar com um ponto baixíssimo no próximo ponto, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 50 centímetros. Por que 50 centímetros? Eu usei esse fio tanto para costurar esta parte no corpo, para prender as patinhas nessa parte da barriga, e também usei o fio para bordar essas partes do gatinho. Só que não é necessário você usar a mesma cor que eu usei para bordar aqui. Você pode usar outra cor, ou um preto, aí você vê o que você prefere. Então, eu fiz aqui, eu já cortei meu fio. Aqui atrás, eu vou fazer novamente, igual aos outros, apertar bem o círculo mágico e fazer um nozinho. Bom, e com isso, todas as partes do nosso gatinho estão prontas. Agora é só juntarmos elas.
Bom, eu já mostrei aqui pra vocês como prender as duas patinhas, ó. A patinha de baixo e a patinha de cima. Vocês vão fazer o mesmo do outro lado. Vão pegar essa linha aqui, vocês vão passar ela por dentro e vão sair do outro lado e vão prender os últimos dois. Agora, eu não vou mostrar pra vocês como bordar o rosto, porque eu vou deixar ao critério de vocês. Vocês façam como preferirem. Tem a imagem aí, vocês podem ver a imagem e seguir essa imagem. Vou colocar também a imagem original, porque o primeiro bichinho que eu fiz, essa parte da barriga ficou muito pra cima. Nessa parte que eu fiz assim, eu encostei bem no chão, ou na superfície reta, e eu coloquei ele o mais pra baixo possível, sem ficar embaixo do corpo. Pra aqui ter bastante espaço pra bordar, que é o que tem no original. O primeiro que eu fiz, eu coloquei a barriga muito pra cima e ficou pouco espaço pra fazer o bordado do rosto. Mas aqui você já tem o espaço suficiente. Então prendam as outras duas patinhas e façam o bordado do rosto. E isso é o que eu tenho para ensinar para vocês hoje. Esse aqui é o outro gatinho que eu fiz. Ele acabou que um gato arrancou uma das meia pérolas, por isso que não é recomendado colocar meia pérola. O certo é colocar travas, olhos de segurança. Só que eu não tenho olhos de segurança por aqui, então eu coloquei meia pérolas mesmo. Eu vou guardar elas melhor aqui para os gatos não ficarem brincando. Bom, vocês podem ver a diferença aqui, ó, que eu coloquei essa parte muito mais para cima do que essa. Aqui tem bem mais espaço para bordar. Então vocês vão bordar dessa forma que eu bordei. E assim termina. Se vocês forem fazer o chaveiro, faça com uma linha mais fina, ele vai ficar menor. E é isso. Eu vou lembrando vocês que eu tenho uma página no Facebook, chama Traduzindo Crochê e Cia, que eu fiz para vocês mostrarem como ficou o trabalho de vocês. Eu quero ver, porque eu sei que vocês podem fazer os gatos de outras cores, e eu quero ver também. Eu gosto muito de ver. Até se vocês inovarem, fizerem acessórios. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.